24. Boa noite. As alterações estruturais das atividades económicas em 25 anos de integração europeia é o tema deste especial informação, esta noite aqui na TV 24. Para debater estas mudanças tenho dois convidados. Luciano Amaral é um historiador económico e também professor na Universidade Nova de Lisboa. Boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. E ainda Miguel Herédia, um especialista em economia do mar, responsável por um estudo, por exemplo, de crescimento azul para Portugal. Crescimento azul é o crescimento que pode vir do mar do nosso imenso oceano. Exatamente. Muito obrigado também por ter aceito o convite. Antes de passarmos à conversa, propunha uma breve vista de olhos pelo que foi a evolução deste último quarto de século no que toca ao que fazemos em Portugal. O grande destaque vai para o crescimento do setor dos serviços, em particular das atividades não produtivas como as financeiras e imobiliárias, a contrastar com o definhado da agricultura, da silvicultura, das pescas e das indústrias extrativas e transformadoras. Lembra-se quando foi para a pesca entrar ao mar? Só estragava era ao mar, que a CE pagava às empresas para entrar o peixe fora. Mas havia muito mais gente a trabalhar e muitos mais barcos. Mas ganhava-se melhor. Nos últimos 25 anos, a capacidade da frota pesqueira caiu para metade. E nas pequenas embarcações sem motor, desde os anos 90, 4 em cada 5 desapareceram. Para o pescador foi pior. Vem peixe dos outros países e o nosso peixe aqui vai todo fora. Carapau, sardinha, quando há assim mais quantidade, vai logo ao mar, não se aproveita nada. Em 2007, Portugal importava 93% do peixe que consumia. Nos cereais e nas oleaginosas, à volta de 86% eram comprados lá fora. Se estamos com as terras boas ocupadas com outra coisa, evidentemente que cereais e oleaginosas nós precisamos. A nossa capacidade exportadora aumentou brutalmente. Desde que passámos a produzir vinho de qualidade, azeite de qualidade, hortícolas de qualidade e com dimensão. Para o pescador e para o agricultor tem sido o pior. A agricultura estava melhor que o que está. Quando Portugal entrou na CE, pagou subsídios para certas coisas, não era preciso pagar. E foi onde é que arrebentou mais com Portugal. Foi os subsídios, foi onde é que arrebentou mais com Portugal. Portugal subiu do meio da tabela para o quarto lugar quanto à densidade de tratores. A mão de obra na agricultura caiu 50%. Mas em 25 anos, a riqueza gerada no setor primário, que passou a estar sujeito à concorrência internacional, baixou de 10% para uns magros 2%. A política agrícola comum está distorcida. E nós sabemos disso. Tem muito a ver com os interesses dos agricultores franceses, alemães, dinamarqueses. E, naturalmente, Portugal não tem aquele perfil, não tem aquelas características. E, portanto, o perfil da PAC não está adaptado ao Sul. E nunca o Sul se uniu para fazer uma PAC 2 ou uma PAC de Sul da Europa. A importação de bens alimentares para consumo subiu de 35% para 50%. Na indústria, um quarto de século de integração europeia fez o setor encolher de 29% para 17%. O litoral norte e centro são as regiões mais industriais. A importância do setor dos serviços disparou. Em 2009, era responsável por 73% da riqueza total gerada em Portugal. Madeira, Algarve e áreas metropolitanas de Lisboa e Porto são as regiões onde os serviços têm maior relevância. A crise recente pode vir a alterar a lógica dos setores. A agricultura hoje é muito mais visível, também, não digo que seja só por causa disso, mas também porque a crise lhe está a dar visibilidade. Mas isso já não cabe aqui, no presente estudo da Fundação Francisco Soares dos Santos.
Está lançado o mote para a conversa. Começaria por si, professor Luciano Amaral, talvez pela história económica destes 25 anos. É a percepção comum, e vimos-lo retratado em vários depoimentos nesta peça, de que se pagou para não se produzir, de que se desmantelou a indústria extrativa, alimentar, enfim, a agricultura, as pescas. Foram 25 anos perdidos, na sua opinião? Eu não diria que foram completamente perdidos, mas é verdade que em termos de competitividade da economia e em termos da estrutura da economia, aquilo que é dito na peça é verdade. Isto é, todo o percurso desde a entrada na então CE, a atual União Europeia, é um percurso de alteração estrutural dramática no sentido de ser pronunciada, não é? Em que a indústria perdeu muita relevância. A agricultura, curiosamente, perdeu menos do que se pensaria. Isto é, o problema da agricultura é um problema, sobretudo, de produtividade. Isto é, tem um grande volume de mão de obra, que é muito pouco produtivo. Portanto, em termos do PIB, a agricultura tem uma importância muito pequena, mas Portugal continua a ser dos países europeus que mais pessoas empregam na agricultura. Portanto, muitas vezes quando ouvimos agora o regresso à agricultura... Mas há um déficit alimentar, de produção alimentar. Exatamente, mas esse não é das pessoas que estão empregadas na agricultura. O número de pessoas empregue na agricultura é muito maior do que na maior parte dos países europeus, inclusive países com um desenvolvimento semelhante, digamos, a Espanha ou a Grécia, enfim. E, portanto, temos muita gente na agricultura, só que é muito pouco produtiva, o que, como foi dito, aliás, por uma das pessoas entrevistadas mais ligadas à agricultura, tem um pouco a ver com os incentivos próprios da política agrícola comum e aquilo que ela tem feito no sentido de proteção, sobretudo, ao rendimento e menos à produtividade da agricultura. Mas se alguma coisa nós precisamos da agricultura, francamente, não é para estar aqui um pouco a criar uma polémica fácil com a ideia corrente que agora existe aí de que é preciso regressar à agricultura. Se alguma coisa nós precisamos é que mais pessoas saiam da agricultura, mas que as que ficam sejam mais produtivas. Agora, estes 25... Mas há também um envelhecimento da população agrícola que não tem sido compensada pela chegada de mais novos e mais tecnicamente preparados. Apesar de, como talvez visto, também tenha crescido o nosso parque de máquinas agrícolas, enfim, passou-se francamente de uma lavoura artesanal, a agricultura que me lembro de ver, para tratores. O problema em termos da agricultura é que a política agrícola comum é uma política muito forte, muito intensiva. Quer dizer, a maior parte do rendimento dos agricultores depende da política agrícola comum, não depende do mercado. E, portanto, ao contrário da profissão da maior parte das pessoas, que depende do mercado, no caso da agricultura depende da política de subsídios, de apoios, etc. E, portanto, aquilo que aconteceu na agricultura é um pouco paradoxal, porque há certos setores que tiveram uma melhoria espetacular em termos da qualidade vinho, por exemplo. Quer dizer, o vinho, o azeite, nós caracterizávamos por ter umas zorrapas imbebíveis antes da União Europeia e hoje em dia temos, quer dizer, o vinho é uma produção de alta qualidade que sofreu uma grande transformação. Portanto, para certos setores é uma modernização muito grande, mas para outros setores, aquilo que a política agrícola comum fez foi manter agarrados à agricultura, portanto, agarrados à terra, pessoas com uma fraca capacidade produtiva, nomeadamente agricultores mais idosos, sem formação, sem qualificação, mas que é evidente, também não é fácil agora, digamos assim, de repente. Exato. Mas, portanto, temos esta dupla evolução. Certos setores com uma modernização muito forte. Portugal não soube defender os interesses do país nessas negociações, nestes 25 anos. Por exemplo, os cereais, era dito, lembra-se certamente, embora seja bastante mais novo que eu, no Estado Novo, que o Alentejo era o celeiro de Portugal. Tudo isso perdemos os cereais, o trigo, o milho. Mas isso é uma mitologia, quer dizer, o Alentejo foi durante algum tempo o celeiro de Portugal, graças a uma política de proteção do trigo no Alentejo, que fazia com que o trigo fosse muito caro. E era produzido muito caro, nem sempre era caro no consumo, porque havia
uma forma de o subsidiar. Mas, quer dizer, não era propriamente a melhor utilização que se podia fazer do Alentejo. Quer dizer, o Alentejo, francamente, não tem solos com grande qualidade, ou são irrigados, e nesse caso as culturas já não são bem o trigo, são mais o arroz, ou frutícolas, ou outras coisas desse género. E, portanto, essa ideia do Alentejo também como o celeiro de Portugal é um pouco uma mitologia, lá está, que vem um pouco do Estado Novo, mas também vem de antes, é uma coisa já muito antiga. E, portanto, também não sei se perdeu muito, porque nesse sentido, porque se calhar não era bem aquilo que se devia estar a fazer no Alentejo. No certo sentido, o Alentejo não é muito maltratado pela política agrícola comum, porque precisamente o azeite, o vinho, todas essas produções que são mais mediterrânicas acabaram por ser apoiadas e o Alentejo teve uma transformação estrutural interessante, não é? E onde se calhar temos mais vantagens também do que na produção desses produtos do que outros países que estão em concorrência connosco. Portanto, os cereais nós não temos vantagem, o trigo não temos vantagem comparativa. Produz-se em França ou na Holanda ou na Alemanha a preço muito mais baixo. Enquanto no vinho e no azeite temos, eles lá não produzem isso. Em França produzem, mas noutros países não. Miguel Herédia, a sua área é mais o mar, é especialista de economia do mar e das potencialidades do mar, mas ainda sobre esta visão mais global destes 25 anos, qual é a sua perspectiva nesta evolução da nossa indústria, que se reflete certamente na situação económica em que estamos? Bom, este é de facto um trabalho importante. Nós olhamos para o passado e aprendemos com o que fizemos errado no passado para tentarmos corrigir e fazer bem no futuro. O mar é claramente um exemplo do que foi mal feito ou do que não foi feito, como nós conversávamos há bocado. E onde Portugal tem, também como estávamos a dizer, tem características diferenciadoras e potencial muito grande. Existe também alguma confusão no discurso que se faz, nomeadamente sobre as pescas. Lá está, Portugal, nós somos um país, um gigante marítimo, mas não somos, por exemplo, não temos grande quantidade de peixe nas nossas águas, por exemplo. E, portanto, toda a gente... Mas ouvimos os pescadores aqui, naquela peça, por exemplo, atrás, dizendo que o que se pesca muitas vezes é jogado ao mar a seguir, porque o mercado não absorve as capturas. É porque o mercado não absorve. Ouvimos queixas de armadores a dizer que não podem renovar as suas frotas, que há dificuldades em reequipar as suas embarcações. É um setor onde se ouvem muitas críticas e onde também, e outra vez, se diz que se pagou para se destruir e para se deixar de pescar. E é verdade, houve incentivos muito grandes nos fundos, nestes 25 anos de fundos europeus, ao abate da nossa frota, fruto também, se calhar, da nossa falta de poder negocial perante a Europa em defender as nossas cotas e defender a nossa necessidade de pescar peixe. A grande importação de produtos de pesca, de alimentação marinha, resulta também, não é só pela falta de pesca, é porque nós somos dos maiores consumidores, o terceiro maior consumidor de peixe no mundo. O que é saudável? O que é saudável. A nível europeu, a média europeia está abaixo dos 20%, dos 20 quilos por pessoa durante um ano, e o português consome cerca de 60 quilos por ano. E há ainda outra questão, é que grande parte, cerca de 40% deste peixe que nós consumimos é o bacalhau. O bacalhau não há nas nossas águas. A pescada também não há em quantidade suficiente nas nossas águas. O camarão é o terceiro ou quarto item mais importado por Portugal, nomeadamente graças à indústria transformadora, e também não existe em Portugal, existem outros países que o produzem com muito maior capacidade. Mas há exemplos bons também. Mas tínhamos pesca de longa distância, não nas nossas águas, que fomos perdendo também. É verdade. Fomos perdendo, lá está. Fruto talvez desse nosso falta de poder negocial em defender as nossas cotas e as nossas necessidades de pescar. Bom, olhamos então um pouco para o futuro. Podemos começar pelo mar. Há uma estratégia nacional para o mar até 2020 que está, julgo, em discussão pública. O que é que falta ainda discutir, afinal, ao fim deste tempo todo? Ouvimos falar do mar e das suas potencialidades. O que é que falta para que, de facto, a riqueza que poderá traduzir se transforme em rendimento nacional bruto e números mais simpáticos ao PIB?
Falta capacidade de implementação e de execução. O diagnóstico está perfeitamente definido já há muitos anos. Já há muito conhecimento feito nestas áreas e o potencial está lá e é sabido que existe. Falta capacidade de execução. Quero concretizar primeiro, desculpe, Miguel, esse potencial. Enfim, nós falamos e, na verdade, as pessoas entendem que estamos a falar de peixe. Não é de peixe só que estamos a falar. Peixe só que estamos a falar. Estamos a falar de muitas outras coisas. Eu diria o mundo em si. Nós primeiro temos que olhar para os nossos recursos naturais, para o que nós temos como recursos. Nós não temos peixe, mas temos, por exemplo, excelentes condições para a produção em aquacultura de determinadas espécies, nomeadamente bivalves. E temos outros recursos naturais que não estamos a aproveitar, cujo mar é a principal fonte desses recursos. Temos também características diferenciadoras e que nos distinguem e que nos dão vantagens competitivas face aos outros países com quem concorremos, que não estamos a saber aproveitar, e olhando para o mar, essa é claramente uma realidade. Portugal, se nós olharmos para o mapa de Portugal com o mar incluído, Portugal passa a ser um país gigante. É a maior zona económica exclusiva da União Europeia, é uma das 10 maiores plataformas continentais, está no meio das principais rotas de comércio mundiais e está entre a Bacia Norte e a Bacia Sul do Atlântico. Na Bacia Sul do Atlântico vai ser onde vai estar uma boa parte da procura no século XXI. Eu diria que as grandes tendências mundiais são a procura por proteína. O crescimento do pescado vai continuar a aumentar, mas isso, a FAO estima que, eu não tenho acesso a nos próximos 20 ou 50 anos, o mundo tenha que produzir mais 50% do peixe que produz atualmente, e essa resposta é em aquacultura, não é em pesca. Os recursos naturais que existem são conhecidos, eles não vão aumentar, infelizmente vão provavelmente reduzir. Portanto, é a aquacultura. Portugal tem excelentes condições, tem essa dimensão toda que nós falámos para instalar estruturas de aquacultura no offshore. E tem também... também esta procura por proteína é também uma excelente oportunidade e uma grande oportunidade e um grande potencial para a indústria transformadora, que é um caso de sucesso em Portugal, nomeadamente o bacalhau, mas também a transformação de peixe e as conservas, porque 80% do peixe que se consome hoje no mundo é de alguma forma processado, ou congelado, ou transformado, ou em conserva. Portanto, há um potencial muito grande. Podemos não ter pesca, podemos não ter cotas para pesca, mas temos muitas oportunidades de negócio à volta e dentro da fileira do pescado que podemos e devemos aproveitar. Fábricas de peixe. Podemos ter fábricas de peixe, já temos, podem crescer, podem olhar para os mais fábricas de aquacultura. No fundo é uma fábrica de produção de animais para sim, e podemos ter fábricas integradas. Depois há fábricas para os processar e para... Exatamente. E todo esse trabalho. Têm que olhar para fora, têm que vender, porque também, como vimos neste estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Portugal teve virado para o seu mercado durante estes 25 anos, mas temos que olhar para fora, porque estas tendências são... Essencialmente o mercado português, corrija-me, professor, se estou errado, o mercado de exportação portuguesa é essencialmente a União Europeia e desde logo aqui o nosso vizinho do lado, a Espanha. Era preciso ter diversificado e diversificar muito mais, e perderam-se, entretanto, outros mercados aos quais estávamos habituados com as independências dos antigos territórios coloniais. Sim e não. Quer dizer, nós no fim do período que já mencionámos há pouco do Estado Novo também já estávamos mais a vocacionar para a Europa. Exato, com a EFTA estávamos a vocacionar mais para a Europa, mas é evidente que esses mercados coloniais na altura tinham uma certa relevância. Houve uma altura que tiveram muita relevância, nos anos 40, 50, mas depois nós entramos na EFTA em 59, 60 e a partir daí a EFTA começa a ser o nosso principal mercado. Eu julgo que atualmente há uma tentativa de diversificação, Angola, Venezuela, enfim, são esforços... De conquistar novos mercados, mesmo na Ásia. Exato, mas são esforços que são feitos, mas isso embate um bocadinho com o nosso problema de competitividade, que é um problema estrutural que não é fácil. E de dimensão, ou não? Desculpe? De dimensão também. Como assim? Da nossa produção? Não necessariamente. Eu acho que nós, por exemplo, todo o episódio da EFTA é um episódio de grande sucesso da indústria têxtil portuguesa. Nós, durante
10, 15 anos abastecemos a Europa de têxteis. Indústria que depois foi, durante o percurso da CEE, a União Europeia, que foi completamente arrasada, não por uma política deliberada, pelo contrário, no início da CEE havia uma política de apoio à indústria têxtil, de reconversão, do Fundo Social Europeu, aliás tudo isso é mencionado nesse estudo da Fundação. O grande problema são duas coisas, nós temos uma produtividade baixa em geral e todo o percurso da CEE desde 86 até hoje é um percurso de perda de competitividade por, digamos assim, por valorização real da economia portuguesa. Isto é, a nossa ideia, quase desde o princípio da entrada para a União Europeia, foi controlar a inflação através da taxa de câmbio e colocámos a taxa de câmbio sempre a um nível muito elevado. Desde o princípio, algo que culminou na capacidade que tivemos de entrar no euro, mas que eu acho que não deve haver um país da União Europeia, enfim, talvez, porque agora há os países do leste, mas digamos, daqueles países originais, não deve haver um país que tenha tido uma valorização real maior, portanto uma perda de competitividade maior desde o princípio da entrada na União Europeia. Portanto, como é que o professor entende, por exemplo, a diferença entre o que aconteceu com o setor têxtil e o setor do calçado? Duas indústrias francamente artesanais até determinada altura. O têxtil naufraga e o calçado sobrevive e parece estar bem obrigado. É verdade, mas vamos lá ver. As nossas condições para exportação em Portugal são tão difíceis por causa, sobretudo, do valor do câmbio implícito para o mercado europeu. São tão difíceis que os setores que sobrevivem são setores excepcionais, quer dizer, e esse é um dos problemas também, isto é, nós precisamos de setores excepcionais, mas também precisamos de setores não excepcionais, quer dizer, que consigam e setores entrar nos mercados. Deixem mais-valia no território, que acrescentem valor no território. Exatamente. Não, o calçado conseguiu uma certa reconversão, mas reparem, é um setor muito pequeno, acaba por ser um setor muito pequeno no conjunto da economia portuguesa. Aliás, como as exportações em geral, nós, desde a entrada na CE, União Europeia, a proporção das exportações pelo PIB é a mesma. Nós não conseguimos melhorar a nossa competitividade durante todo este período. Portanto, todo este período é marcado por uma evidente melhoria das condições de vida das pessoas, mas não através do aumento da produtividade e da competitividade. E esse é talvez um dos grandes problemas. Eu julgo que aquela aproximação que nós tivemos meados dos anos 80 até meados dos anos 90 foi ainda possível graças a uma coisa que é ainda, digamos, pré-CEE, que é, nós em 86 ainda tínhamos à volta de, julgo eu, de 7, 8% do PIB em remessas de imigrantes, que em 90 e tal ainda eram 5%, agora são praticamente 0%. Portanto, toda esta capacidade que nós tivemos de ter uma política anti-inflacionária com uma grande valorização da moeda foi um pouco paga por estes nossos heróis imigrantes que, entretanto, porque são cada vez menos, começaram a enviar menos remessas. E a partir do instante em que perdemos esse instrumento, e como o estudo da Fundação mostra, os fundos europeus nunca tiveram proporção semelhante, nunca chegaram a valores desse género. Nós não somos competitivos e não temos maneira de nos financiar fora. Portanto, neste momento, ou somos competitivos ou estamos mesmo muito mal. Nesse sentido, esta perspectiva, digamos, das sinergias que podem existir à volta do mar são interessantes, porque, digamos, o mar não é só a pesca, é os portos, é o turismo, é os serviços. Quer dizer, há um conjunto de coisas e, nesse sentido, é interessante aquilo que tem acontecido em Portugal. No momento em que a nossa indústria naval desapareceu, em que a metalomecânica desapareceu, faz sentido pensar, por exemplo, nisso que acaba de afirmar, nos transportes marítimos? Faz sentido porque é claramente... Serviços podemos prestar faz sentido porque é claramente, e era a segunda grande tendência que nós observamos mundialmente, é a procura, a demanda por transporte. 90% do transporte do comércio internacional é feito por mar. E uma parte muito relevante desse comércio passa por Portugal.
Com a abertura do novo canal do Panamá, que muito se fala, Portugal vai ser o porto europeu mais próximo dos países exportadores asiáticos. A própria União Europeia, os incentivos e as diretivas que existem é na utilização cada vez maior do transporte europeu, do transporte marítimo intra-europeu. Sim, mas temos um porto de águas profundas em Sines. Temos um porto de águas profundas em Sines, que é já o Port of Call. Está em banho-maria, para usar uma expressão... Não, antes pelo contrário, Sines está com uma performance excepcional, assim como estão outros portos portugueses, Leixões, mesmo Lisboa e Setúbal, os principais, e Aveiro também. Sines está com uma performance excepcional. Sines é hoje o Port of Call da PSA, que é um dos 2 grandes armadores mundiais, para transportar a mercadoria para o mundo ocidental. Eles carregam a mercadoria em Singapura e transportam tudo para Sines, onde fazem depois o transshipment para a América, o resto da Europa e África. Mas há projetos de investimento e de crescimento maiores em Sines que estão parados. Há vontade, houve muitos investimentos feitos num passado muito recente, e há vontade desse armador, a PSA, que está instalada em Sines. Por isso dizia que estão em banho-maria, porque esses projetos não estão a... Não arrancam, lá está. Falta essa capacidade de atuar. Esta Estratégia Nacional para o Mar, 2003-2020, e este Secretário de Estado em particular, e o Diretor-Geral para as Políticas do Mar, têm feito um esforço extraordinário, excepcional, no aproveitamento e no potenciamento deste potencial que nós temos. Mas, de facto, falta muita coisa. Não é só investimento. Aliás, deixe-me dar uma nota, o PROMAR, que é a ferramenta de gestão dos investimentos dos fundos, da aplicação dos fundos para as atividades no mar, tem uma taxa de execução de 20% na aquacultura e na transformação de pescado. Ou seja, de todos os projetos que eles analisam e aprovam, só conseguem executar e fazer o dinheiro chegar ao empreendedor em 20% dos casos. E segundo o PROMAR, isto é porque o empreendedor não consegue financiar-se nos 40% que ele tem que pôr. O PROMAR financia a fundo perdido até 60%. Porque o empreendedor chega à banca e a banca não o financia. A banca, como também vimos neste estudo, esteve dedicada a outro tipo de crédito, muito às famílias, muito à habitação, e não tem o conhecimento para investir nesta área e para emprestar dinheiro nestas áreas. Agora, parece-me a mim que o instrumento especialista em analisar este tipo de projetos, se ele aprova e decide suportar um projeto em 60%, para mim devia ser garantia suficiente para a banca suportar o restante e acreditar no projeto e no empresário. Portanto, não é só investimento. Dinheiro há e ele não está a ser investido, não está a chegar aos empreendedores. Há uma barreira burocrática gigante, que é um grande desafio para a economia do mar e não só, para a economia portuguesa. Há um sem número de entidades com parecer vinculativo nas áreas do mar. O Estado é o único senhorio do domínio marítimo. O que não acontece em terra. Eu em terra, se tenho a minha propriedade, quero produzir cerejas, produzo cerejas e o Estado não tem nada a ver com isso. Eu faço o meu preço e faço a minha produção e uso as minhas tecnologias. Para explorar o mar não é assim. Preciso de autorizações e preciso que o Estado me deixe chegar ao mar e retirar de lá proventos. E há depois todas as questões fiscais e legais, que também são transversais à economia, mas que em particular na economia do mar tem sido também Mas, por exemplo, essa lei de bases que no fundo vai definir toda essa legislação de que falava, essa lei de bases do ordenamento marítimo é uma lei fresquíssima. É uma lei muito recente. É uma lei muito recente. O que a lei diz basicamente é nós no nosso mar o que é que devemos fazer e o que é que podemos fazer. Aí já demos avanços excepcionais também na aquacultura. Era muito difícil ter uma aprovação, e é muito difícil ter a aprovação num projeto de aquacultura em Portugal, e essa lei já vem dizer em determinadas áreas o projeto está pré-aprovado, porque o estudo de impacto ambiental já está feito, etc. Portanto, se seguirmos aquelas diretivas e aquelas espécies, o projeto está pré-aprovado. Miguel, isso quer dizer que daqui a quantos anos é que efetivamente podemos estar a tirar algo de rendoso para Portugal dessas potencialidades todas marinhas? O objetivo é... Porque está tudo na fase, se bem percebo, de projeto, de legislação que acaba de ser feita. Há uma parte da fileira que eu acho que já rende. Já rende, que é o exatamente. Turismo. Quer dizer, o turismo
Nós, digamos, em pagamentos externos que são feitos por turistas, em grande parte motivados pela situação marítima do país, temos aí já uma... Sim, mas isso é uma indústria tradicional. Não, é tradicional, mas é da mesma fileira. É o turismo costeiro, não é bem da mesma fileira, porque é o turismo que vai até à borda d'água. Nós, da linha d'água para lá, não temos turismo marítimo. O rendimento que tiramos dos desportos é muito baixo, da vela é muito baixo, das nossas marinas é muito baixo. Existe uma procura internacional muito forte, mas nós não sabemos aproveitar, não sabemos vender. Portanto, o turismo sim tem um potencial gigante. Aproveitámos sim a parte costeira, nomeadamente através do imobiliário, mas isso não tem nada a ver com o mar. Professor, falamos do mar sempre como uma esperança. Em terra já se acabou tudo, a nossa capacidade transformadora, extrativa desde logo e transformadora, já não existe. Não, é como digo, quer dizer, todo este... Porque há minas fechadas, enfim, há potenciais em terra que não estão a ser utilizados. Neste momento, a maior parte do potencial em terra continua a ser em terra, apesar de tudo, não é? Mas é nos serviços, não é... Mas repara, nos serviços há um aspecto interessante, quer dizer, que é nós somos deficitários no comércio de bens, mas somos superavitários na prestação de serviços, isto é, seja por via do turismo, seja por via de outro tipo de serviços que nós somos capazes de prestar. Se desenvolvêssemos, hipoteticamente, uma rede portuária interessante, isso contribuiria ainda mais. Este setor cresceu muito nos últimos 25 anos, à custa dos serviços financeiros e do imobiliário. Exatamente, que não são propriamente transacionáveis, ou isto é, que tenham uma capacidade de penetração. E tem um prazo de vivência, não é? O imobiliário, há só um determinado número de hotéis que nós podemos construir, a partir daí as pessoas ficam sem emprego e ficam sem... Sim. Não, quer dizer, eu julgo que é um pouco aquilo que eu estava a dizer. De facto, estes 25 anos são um longo percurso em perda de competitividade, o que é trágico num certo sentido. Isto não é, digamos, não é criticar e dizer mal daquilo... É dizer mal, evidentemente, mas não é... É constatar. É constatar algo que... É um sentimento que percorre a sociedade, que de facto passaram 25 anos que, na prática da maior parte dos casos, ouvimos os sentimentos das pessoas, das pessoas que trabalham no mar, que trabalham na terra, ou trabalhavam. De facto, mas repara, houve subsídios para não produzir, houve subsídios para deitar abaixo. Mas por cada pessoa que se queixa na agricultura ou na indústria, há pessoas que estão contentes nos serviços. Mas estavam, se calhar. Ou estavam, até à crise. Pronto. A questão é que houve uma grande transferência das pessoas da agricultura e da indústria para os serviços. E durante muitos anos, seja por via desses financiamentos externos um bocadinho aleatórios, como as remessas, seja depois pelo endividamento, sobretudo a partir de 1995, nós mantivemos o nosso modo de vida à conta do endividamento externo. Eram 10% ao ano de endividamento e foi assim que nós nos mantivemos. Para consumo, não é? Exato. E, portanto, as pessoas melhoraram. Pronto, endividavam-se, mas os juros eram baixos, porque imaginava-se que, estando no euro, o nosso risco era igual ao da Alemanha. E, portanto, por cada pessoa que se queixa na agricultura ou na indústria, há N que vivem felizes nos serviços, ou viviam, como o Henrique disse muito bem, não é? Viviam felizes nos serviços até 2007, 2008, até começar esta crise. E, portanto, o potencial, digamos, existe. Nós precisamos precisamos de ser um pouco mais competitivos. Produtivos, não é? Exatamente, e portanto só há duas maneiras. Uma é melhorar realmente muito a produtividade das nossas atividades transacionáveis, agricultura, indústria. Fala-se muito agora, ou falou-se, se calhar já não se fala há algum tempo outra vez, de uma reindustrialização do país. Em que áreas? Não sei. Temos começado por isso. Eu não sei, porque eu vejo... A transformação de pescado, por exemplo. Sim, é uma hipótese. Na construção naval. Mas quer dizer, eu ouço dizer isso, mas não sei, ainda não vi isso materializado em setores concretos. Em tempos nós tivemos um pouco aquela aposta
produtos eletrónicos, até com um grande apoio público, mas também a empresa chegou a ser responsável por 20 e tal % das nossas exportações. Embora tivesse uma componente importada muito grande. E era aí que muita gente entende que estão os problemas. Aqui produzem-se segmentos intermédios e nunca a fileira toda de um produto, o que faz depender muito a produção que é feita em Portugal exatamente dos mercados, das mãos de obras mais baratas, das deslocalizações. Em si próprio isso não é um problema, quer dizer, porque neste momento a característica também do comércio externo é que antigamente era produtos finalizados por produtos finalizados entre diferentes países. Neste momento é um processo integrado em que uma parte é feita na Alemanha, outra na Polónia, outra na Itália, outra em Portugal, e depois o produto final será exportado por um último exportador, mas a cadeia está integrada de uma forma assim regional, não é? Ou dispersa em termos regionais. Em si próprio não será um problema. O problema é o valor acrescentado, o nosso valor acrescentado ser elevado. E isso é que não era nem no caso da Quimonda, mas, por exemplo, no caso dos automóveis Em Palmela? Em Palmela. Isso continua a ser uma componente importante. Quer dizer, a componente de valor acrescentado nacional é relativamente elevada. Precisaríamos talvez de mais coisas desse género, mas lá está. Qual é a grande vantagem de Palmela? É que aquilo é uma espécie de fábrica alemã, portanto, com as condições de produtividade alemãs. Com os trabalhadores portugueses a serem produtivos. Portanto, há aqui uma confusão. Os portugueses também trabalham na Alemanha. Exatamente. Eu acho que aqui também há um problema grave também de liderança dos empresários portugueses. Porque a verdade é que os trabalhadores portugueses são produtivos quando são liderados por outros empresários. E são competitivos. Portanto, há também aqui uma culpa, não é só o Estado que fez tudo mal, há também aqui uma culpa dos empresários e dos líderes e dos investidores que não sabem, se calhar, tirar partido de toda a produtividade ou não fazem os investimentos necessários em maquinaria, em equipamento, para que os colaboradores possam ser mais produtivos. E agora para o futuro, para o mar, já que em terra já vimos como é que estamos mal, obrigado. No mar você deposita grandes esperanças e não está sozinho, certamente, nessa nova busca de outra sorte dentro da água, nessa descoberta do mar de novo. O que é que concretamente e rapidamente poderemos fazer, poderemos produzir? Enfim, já falou do transporte marítimo, com a abertura do canal do Panamá, enfim, há um tráfego acrescido que passará por Portugal. Os nossos portos precisam de estar preparados, mas depois também é preciso de escoamento dos produtos que eles deixam em terra. Exatamente. A decisão, em última análise, do que é que nós devemos produzir é dos investidores, dos empresários. Há determinados setores e áreas onde nós temos vantagens competitivas e características muito diferenciadoras e únicas que devemos saber explorar e onde temos recursos. Eu diria claramente na fileira do pescado, e aí falamos da aquacultura e transformação do pescado, porque é o que corresponde à procura global. Nós temos a organização do comércio e da produção no mundo é como é, portanto, não é uma fatalidade, é uma realidade e, portanto, nós temos de saber viver com ela. E temos que ir atrás dessa procura, e essa demanda está no peixe, na transformação do pescado e na aquacultura. Está no transporte marítimo, claramente, e todos os serviços associados. Quando dizemos portos, dizemos também há uma série de empresas que trabalham dentro dos portos e que representam postos de trabalho, os estivadores e não só. Há os armadores, há o potencial para os armadores. Há, transversalmente, o potencial para tudo o que seja manufatura e que construa, que é a construção naval, ou os estaleiros que construam as ferramentas para tirarmos esse valor do mar e para aproveitarmos esses recursos que o mar tem. Portanto, construção e reparação naval. Há um potencial, claro, em energia. A tendência é de crescimento da energia renovável. A energia de vento, por exemplo, vai ser um fator fundamental dentro das energias renováveis. E Portugal tem uma imensa área marítima para instalar parques eólicos com tecnologia flutuante que está, inclusive, a ser testada e com muito sucesso em Portugal. O primeiro moinho de vento numa estrutura flutuante, que foi resultado de um consórcio que inclui empresas portuguesas, entre elas está a EDP, investidores portugueses, a Portugal Ventures, e que envolveu mais de 40 empresas na construção de um moinho.
E aparentemente a EDP tem o objetivo de instalar 5 moinhos num curto prazo. Portanto, há aí claramente potencial para toda uma fileira à volta destes serviços. E há depois também um potencial muito grande na área da tecnologia. Nós, para conseguirmos retirar o valor do mar e para conseguirmos aceder ao mar e ao fundo do mar, precisamos de progresso tecnológico. Precisamos de investigação primeiro. Precisamos de investigação e Portugal fez, e muito bem, um trabalho muito bom, muito relevante nessa área. Nós hoje temos mais de 50 centros de conhecimento e de investigação ligado ao mar, o que nos permite antecipar progressos tecnológicos em breve. Mas como é que compreendo que na média europeia, por exemplo, então, na média europeia de registro de patentes, que é onde depois se concretizam esses conhecimentos adquiridos da investigação, sejamos tão modestos? Por várias razões. Porque os empresários também não recorrem tanto à investigação e porque a investigação também não está, se calhar, devidamente orientada para as necessidades do mercado e para as necessidades das empresas. Estão preocupados, e é o incentivo que eles têm em produzir papers, e não tanto em Portugal. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o oposto. O objetivo de qualquer investigador é registar uma patente, uma invenção. Exatamente, e ter a sua empresa e o seu negócio resultado dessa sua investigação. Em Portugal não há tanto esse incentivo, digamos assim, infelizmente, mas quer dizer, as bases estão criadas e em breve as coisas mudam, as gerações também mudam. A geração que vem aí agora provavelmente é diferente da anterior, que vai resultar destes centros de conhecimento e que nos permite, esperemos nós, ambicionar o surgimento de novas empresas nesta área. Apesar de tudo, temos um nível de qualificação que é mais baixo do que a maior parte dos países europeus, não é? Portanto, apesar de tudo, há uma certa correlação entre as patentes, as invenções, os processos. Sem dúvida, e a qualificação. Com a investigação. Claro, não, quer dizer, há uma correlação grande entre todas essas coisas. E, de facto, nós ainda temos, infelizmente, um grau de qualificação médio que é baixo. Mesmo por comparação, mais uma vez, com países semelhantes, não é? Em 2010, Espanha, o estudo era dos mais baixos da União a 27, portanto, claro, há aí uma correlação. E, portanto, obviamente, aí está talvez uma coisa onde mas é investimento que não é produtivo, que não tem, mais uma vez, não é uma coisa que tenha repercussões imediatas, mas que certamente será importante. Essa falta de visão estratégica de que nos podemos queixar nestes 25 anos. Que há uma estratégia. É preciso investir, é preciso semear para colher o fruto. Qualquer um sabe. Sim, é isso que tem faltado. É essa visão a longo prazo de planeamento de um país, de uma economia. Quer dizer, de facto, há uma certa. As políticas económicas estão às vezes muito ligadas aos ciclos eleitorais, digamos, a uma tentativa de resolver imediatamente certos problemas sem uma ideia propriamente de longo prazo. Talvez haja por aí, sim, talvez haja por aí algum problema, mas ao mesmo tempo, eu julgo que eu lembro-me nos anos 90, primeiro-ministro português que dizia que, por exemplo, o endividamento externo não era um problema, porque o nosso rendimento tinha de convergir com o dos países da Europa, nem que fossem eles a financiar. Portanto, havia uma ideia de que muitas vezes, esse talvez tenha sido um problema, que é muitas vezes confundiu-se Portugal com a Europa. Isto é, Portugal tinha que ser aquilo que a Europa fosse ou que a Europa quisesse. E eu julgo que isso é um problema, porque justamente nessa altura, nos anos 90, essa crença de que isto não é um problema, endividamos, não é um problema, porque nós somos uma região da Europa, a Europa financia. O problema foi quando, chegada a hora H em que foi preciso que a Europa financiasse, não estava lá para financiar. Agora, há uns anos, não é? Claro. Quando foi preciso que a Europa pusesse, como os ingleses dizem, não é? O dinheiro onde a sua boca estava, não é? O dinheiro não foi posto. E aí, nós, sem essa visão estratégica de um certo desenvolvimento autónomo, e portanto, com um desenvolvimento muito vinculado ao processo europeu, ficámos
ficamos pendurados, não é? Ficamos pendurados. E falta também, eu acho que é fundamental, falta essa visão estratégica e, acima de tudo, falta um consenso sobre essa visão estratégica. Nós estamos completamente dependentes dos governos que nos governam, dos ministros que fazem parte desses governos, e em 20 anos, que é o horizonte mínimo, diria eu, que Portugal tem a olhar e saber onde é que quer estar daqui a 20 anos, vamos ter pelo menos 3 ou 4 governos. Portanto, os governos têm que servir para executar o que for essa visão estratégica, que tem que ser de consenso entre políticos, partidos da esquerda à direita e a iniciativa privada, que deve ter aqui um input relevante, desde os parceiros sociais aos empregadores, aos empregados. Vamos definir onde é que nós temos as nossas vantagens, qual é o caminho que nós devemos seguir, onde é que está essa procura e como é que nós a respondemos, e o Governo vem executar através do investimento, das políticas fiscais, das políticas legais. Planos que ultrapassem legislaturas. Exatamente, é fundamental. Que define. E Miguel, continuamos sem ver. Miguel Herédia, muito obrigado por ter vindo esta noite à TVI, pelo debate que aqui nos proporcionou sobre estes 25 anos de fundos europeus. Professor Luciano Amaral, muito obrigado também, boa noite. Muito obrigado aos dois. Termina aqui este especial de informação. Voltaremos já à meia-noite para atualizar toda a informação na 25ª hora. Até lá. As notícias em tempo real. Há quem só encontre emoção no futebol. Quem satisfaça os seus níveis de prazer no parapente. Quem procure no surf a adrenalina. Há aqueles que exigem viver tudo isto de uma só vez. Para esses, apresentamos o Mercedes-Benz Classe C Sport Edition, com oferta de equipamento exclusivo no valor de 4.600 euros. A tua cerveja é super. Superboc. A vida é super. Tenham calma que isto aguenta. Aguenta. Celebra o aniversário Jumbo em todo o país. Até segunda, azeite Oliveira da Serra Peta, 2,59€ e camarão congelado para a meia a 4,48€ o quilo. No Jumbo eu quero, posso e escolho. Eu acho que no governo não há vida. Já consenso político. O cidadão comum acabou por ser induzido em erro. Os líderes dos partidos têm um único objetivo, é ir para o governo. Já consenso nacional. Para quê? Para ir ao Orçamento Geral do Estado. Para quê? Para fazer PPPs, nomear amigos, fazer negócios, etc. Estes são os comentários que uniram os portugueses. E ainda não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, não é? Ninguém se entende com ninguém. Sensibilidade e consenso. Há quem considere que nós não vamos conseguir nunca pagar a nossa dívida. Mas isto é conversa de café. Olhos nos olhos, às segundas, na TVI 24. Chegar a casa é uma coisa boa. Televisão com mais de 100 canais e gravações automáticas, internet e telefone ilimitado. Tudo por apenas 24,90€ por mês é ainda melhor. Vodafone. Eu sou o Luís e gosto tanto de adrenalina como de segurança. Por isso, contactei a Cofidis que me aconselhou um crédito com segurança tripla. Assim, consigo divertir-me no ar sabendo que quando o assunto é o orçamento familiar, mantenho os pés bem assentos na terra. Faça como o Luís. Opte por segurança tripla com análise da capacidade financeira, mensalidades fixas, TAEG a 17,2% e seguro proteção ao crédito pessoal. Cofidis. De pessoas para pessoas. Portugal, tudo bem? Eu sou o C4 Pedro, estarei convosco no dia 26 de julho no Coliseu dos Recreios ao vivo. Eu e os meus convidados, que são Yuri da Cunha, Pig Nelo, Ari e Nelson Freitas, contamos convosco.
Muitas vezes pergunto a mim própria, de onde virá este meu superpoder de compra? Vem do mini preço, das ofertas e das promoções. E com o desconto da segunda unidade. Temos é que aproveitar. O super poder de compra vem do desconto de 80% na segunda unidade em todos os iogurtes bicompartidos marca dia até 3 de julho. Vem daí. Grosseiro Albergaria. Multiplica a frescura. Tarifário perfeito para cada um de nós. Vodafone Extreme, com chamadas e mensagens grátis por apenas 7,99€ por mês, é a tua cara. Liga 16 911 e descobre o melhor para ti. Vodafone. Mercedes-Benz Classe C Sport Edition, com oferta de equipamento exclusivo no valor de 4.600€. Cereais Weetabix, para começar o dia com alimentação saudável. A mim ajuda-me com o seu teor em fibras e a ti dá-te energia. A partir de hoje, Weetabix. Viver saudável, viver com Weetabix. O melhor meio de transporte é uma folha de papel em branco. Há um espaço que privilegia a criação. Uma das coisas mais importantes a fazer são programas como este, que ativam. Autores está de volta. Sem autores não há memórias, sem autores não há cultura. E com vozes que marcam a diferença. O cinema ajudou-me a viver e a vida ajudou-me a fazer filmes. Quando uma pessoa entra no teatro, o tempo é outro. A cultura raramente foi consensual. Um autor é muito mais que a sua obra. Só o amor é que muda tudo. Nós temos que insistir no amor, insistir no amor, insistir no amor. Exatamente. Autores. Segunda-feira, na TV 24. A minha cozinha nova está tão limpa que até brilha. Já tem 1 ano. Mas graças a Mr. Músculo, está como nova. Isso mesmo, novo Mr. Músculo Cozinha 5 em 1. Remove facilmente a gordura e elimina 99,9% dos vírus e bactérias. Novo Mr. Músculo Cozinha 5 em 1. A ciência da limpeza difícil. Notícias TVI 24, com Henrique Garcia. Boa noite. No Egito, a Praça Tahrir voltou a encher-se pelo segundo dia consecutivo. Os manifestantes manifestam-se contra o regime liderado pelo presidente Mohamed Morsi. São imagens que estamos a receber em direto do Cairo, via a agência Reuters, à semelhança do que aconteceu há anos, na revolução que levou à deposição do ditador Mubarak. Milhares de pessoas estão, nesta altura, literalmente acampadas na Praça Tahrir. Uma concentração que deverá culminar com grandes manifestações contra o presidente Morsi neste domingo. Do outro lado da capital egípcia, e não temos de imagens nesta altura, estão concentrados apoiantes do regime. Mas, pelo que se vê, na Praça Tahrir voltaram-se aos grandes momentos de exaltação. Há milhares de pessoas concentradas nesta famosa Praça do Cairo. Um assunto que continuamos a acompanhar nesta edição da 24ª, na TV 24, mais em particular na 25ª hora. Há ainda outras notícias do Egito, confrontos em Alexandria que provocaram a morte a um fotojornalista norte-americano, aumentando assim para 2 o número de vítimas mortais desde que se intensificou a violência entre opositores e partidários do presidente Morsi. Num desses momentos de batalha, nas ruas de Alexandria, a sede da Irmandade Muçulmana foi incendiada e posteriormente saqueada. Na noite de quinta-feira, uma outra pessoa perdeu a vida e 30 ficaram feridas em confrontos no norte do país. No Cairo, milhares de manifestantes protestaram de uma forma pacífica e estão a concentrar-se, como acabámos de ver, na Praça Tahrir, para as grandes manifestações que amanhã tencionam levar a cabo no Cairo contra Morsi.
Ainda mais 2 destaques da atualidade a esta hora. No Brasil, cerca de uma centena de manifestantes continuam a ocupar parte da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a capital do estado de